Olá galerinha, vamos lá para mais um vídeo aqui, tá? Um vídeo aqui postando para vocês aqui, continuação desses nossos vídeos aí que eu prometi para vocês. Vamos cumprir esse negócio, tá? Vamos lá. Agora pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o circuito aqui, certo? Essa parte aqui do circuito do start, tá? E de realimentação, tá? Aqui a gente precisa ter bastante cuidado nesse circuitozinho aqui, tá? Porque já começa a interferir no funcionamento assim, mais complexo aqui de análise, e é interessante prestar bem atenção nisso aqui, tá? Por onde nós vamos começar aqui, tá, pessoal? Nós vamos ver aqui esses dois resistores, tá? Que eu vou já mostrar para vocês aqui, tá? Esses dois resistores, esse capacitor, tá? Essa bobina, esse diodo e até aqui o transformador, tá? Vamos lá, então passa por todo esse processo aqui que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Aqui pessoal, antes da ponte retificadora, tá? A gente vai ter esse circuitozinho aqui com essas duas resistências, tá? Que aqui é onde vai dar o start da fonte, tá? O start da fonte não, o start da fonte aqui desse CIzinho aqui, tá? Então o que acontece? Vai vir uma voltagem por aqui inicial que vai habilitar esse CI. Todo CI, certo? Todo processadorzinho desse aqui, um CIzinho desse aqui, ele precisa ter uma habilitação, tá? Ele precisa ter uma voltagem inicial. Ou seja, aqui vamos dizer assim que que é o VIN dele, a voltagem de entrada dele, vamos dizer que seja isso, tá? Então todo CI desse, vocês prestem bastante atenção nisso, tá? Todo conversor, todo CI, para ele funcionar, ele precisa receber uma voltagem, que é o VIN, tá? Uma voltagem de entrada, tá? Em seguida, ele tem que receber um outro comando de voltagem para habilitar ele. Ou seja, ele recebe geralmente duas, preste bastante atenção nisso, ele precisa dessas duas voltagens para ele iniciar a trabalhar, ele começar a trabalhar, tá? Então o que acontece, a minha explicação é bem simples para vocês e espero que vocês entendam isso. Então isso aqui é como se fosse o VIN dele, a voltagem de entrada, tá? Dele, esse start aqui. Aí ele recebe essa voltagem aqui, tá? Ele começa a trabalhar, a fonte começa a trabalhar, e quando a fonte começa a trabalhar, nesse segundo rolamento, geralmente é nesse segundo rolamento que acontece a realimentação, tá? Ou seja, essa voltagem aqui inicia, tá? Vem por aqui, inicia, ele começa a trabalhar, começa a gerar o PWM, a fonte começa a funcionar, e nesse segundo rolamento, tá? Aqui ele começa a vir uma voltagem aqui, essa voltagem ela vai variar aí entre 10, 12, 14, 18, 20, depende muito do CI, tá? Mas aí vai aparecer uma voltagem aqui, tá? Nesse segundo rolamento, que eu sempre digo que esse segundo rolamento é como se fosse um secundário, que aqui desse lado começa a aparecer umas, vamos dizer assim, umas voltagens de aqui não gosta de aparecer 12 volts, 5 volts, 24 volts aqui no secundário. Isso aqui é como se fosse um secundário também, só que fica do lado de cá. Esse secundáriozinho aqui, ele tem que gerar uma tensão que vem por aqui, como eu falei, de 10 a 20 volts. Vai vir por aqui para suprir essa tensão que veio daqui, para ele iniciar e começar a trabalhar só, tá? Então ele inicia por aqui, quando ele começa a trabalhar, que essa outra tensão chega, substitui essa aqui não existe mais, ela existe, mas essa aqui é que realmente vai alimentar, tá? Qual é os defeitos que pode apresentar nesse circuitozinho aqui, tá? Geralmente é nesses capacitores aqui, tá? Por quê? Porque ele é os resistores de partida. Você tem que prestar muito bem atenção nesses resistores. E geralmente as fontes vêm com esses resistores para tanto descarregar os capacitores como para dar o start na fonte, tá?
Então você tem que sempre colocar bem aqui, coloca logo em cima do pino, tá? Mas às vezes pode colocar aqui ou aqui, medir a tensão para ver como é que tá a tensão. Tem que chegar a tensão de start desse CI, tá? Esse start, pessoal, é muito interessante. Você baixar o datasheet dele, você pega, anota aqui o número dele aqui, desse PU aqui, puxa o datasheet dele, dá uma olhada, vê qual é a voltagem inicial que ele precisa, tá? Para iniciar, vê qual é a VLO dele, né? O VLO, tá? Por quê? Porque você precisa saber qual a voltagem mínima para ele funcionar e qual a voltagem máxima para ele funcionar. Então é interessante você ver aqui dentro desse aí qual a voltagem mínima e a máxima. Pode ser que ele precise de 1 volts a 1,50, tá? Vamos dizer assim, a 1,5 volts, tá? Ou seja, se tiver abaixo de 1 volts, ele não vai funcionar. E se tiver acima de 1,5 volt, ele também não vai funcionar. Então é interessante que você saiba, veja o CI, qual a voltagem que está chegando aqui e ver o CI, no CI qual a voltagem para ele funcionar, tá? Porque se estiver muito baixo ou muito alto, ele não vai funcionar, tá? Segundo passo, se essa voltagem estiver chegando e a fonte não estiver funcionando, você tem que dar uma olhada se está chegando voltagem aqui também, tá? Que pode ser que um capacitor não esteja legal, um diodo não esteja legal, uma resistência não esteja legal, uma bobina não esteja legal, certo? Aí o que acontece? Isso pode interferir, tá? Eu vou postar daqui a pouco em outros vídeos quais os problemas que pode acontecer por uma fonte não tiver pulsando, uma fonte não tiver inoperante, parada, ou tiver com a voltagem alta ou com a voltagem baixa. Eu vou estar explicando para vocês daqui a pouco. Mas assim, nesse circuito aqui que eu estou mostrando para vocês, você tem que entender isso, que ele existe para iniciar esse CI aqui. Para iniciar a fonte, ele precisa ter uma voltagem aqui, e essa voltagem ela tem que estar dentro de um intervalo, tá? Ou seja, de uma voltagem de 1 volt, um exemplo, ou uma voltagem de 1,5. Isso é só um exemplo, tá? De intervalo. Ela pode estar aí entre 0,1 a 1 volt, ou 1,5 a 3 volt. Eu estou só dizendo um exemplo, tá? Tem que ter um intervalo aqui dentro dessa voltagem, certo? Para ele poder funcionar, que vai depender do que está mostrando lá no CI, certo? Então ele, para dar o restart, precisa disso, e para ele se realimentar ele precisa dessa voltagem. Então precisa entender primeiro o start, segundo a realimentação. Se não estiver chegando, depois é que vai para o depois é que vai ver aqui como é que está o dreno dele, né? Como é que está a voltagem aqui. Se tiver tudo ok, depois aqui vem para cá para o CI, beleza? Então se segue essa sequência aqui para determinar se está com problema ou não. Primeiro verifica aqui, depois verifica aqui, depois verifica aqui, depois verifica aqui, e por aí vai, tá? Então a sequência de ver onde está o problema e o defeito se segue dessa forma, tá? Mostrando aqui, a gente tem aqui a ponte retificadora e tudo, tá? Esses são os dois que eu posso mostrar lá para vocês, tá? Que são esses dois aqui, os dois resistores são esses dois, tá? Aqui nós temos capacitores, tá? Ó, o PC5, o 2, tá? Se você vier aqui, ó, PC5, tá? Esse aqui, tá? De 50 volts, tá? Temos aqui o PD1, tá? Ó, vamos lá, o PD1, tá? Ó, o diodozinho aqui. Vamos aqui, ó, para essa outra bobinazinha aqui, tá aqui a bobinazinha aqui, tá, ó. E é simples assim esse circuito, tá? Mas precisamos entender se aqui a voltagem está tranquila chegando aqui. Então, uma análise rápida se resume nisso aí, tá? Verifica aqui, verifica aqui, verifica aqui, verifica aqui. Tranquilo? Isso aí é o que eu tenho para passar para vocês com relação a esse circuito aqui de start dessa fonte, tá? Beleza? De partida aqui dessa fonte, tá? Eu espero ter ajudado aí. Fiquem com Deus aí e até a próxima, ok? Um abração aí, todos.